Mais uma vez, boa noite a todos. E vocês estão recebendo aquela mensaginha, só deem ok aí, né, para deixar a gravação rolar. Hoje deixa eu colocar já também a telinha, porque na aula passada eu esqueci de colocar. Ai, Deus do céu. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu achar. Vocês estão vendo? Sim. Ok, então deixa eu só ajeitar a minha tela. Para eu poder enxergar todo mundo aqui e não ter problema. Ok. Então, a nossa lição é a lição 3, né, que a gente vai falar sobre a adoração verdadeira e a sua essência. Então, nessa aula, né, nós não vamos tratar sobre dia, data, com relação à adoração, qual o dia da adoração e outros, o que faz parte da adoração, ok? Nós vamos ver o que é essa adoração verdadeira e, em especial, a essência da adoração. Nós vamos entender o porquê dessa frase que nós estamos usando aí, né? Porque muitos acham que é de qualquer forma que a gente pode fazer ou simplesmente estar no momento junto com a congregação, simplesmente por estar, você está adorando. Nós vamos ver que é muito mais do que o que a gente acha. E a gente até vai confirmar de que parece que nós já fizemos várias vezes um ato errado de adoração ao Senhor, sem entendimento e sem o coração voltado a Ele. Mas vamos lá. Nós temos aí na telinha uma ideia, uma frase, um pensamento para a gente refletir. E aí, então, é uma perguntinha aí para a gente refletir, ok? Diz assim, ó, suponhamos que algumas crianças entrem numa sala em que a ceia do Senhor está sendo preparada e elas comem do pão e bebem do suco. Pensem comigo, estariam elas adorando a Deus? Porque elas participaram da ceia, comendo do pão e tomando do suco? Estão fazendo arte. Eu acho que não pode. Estão fazendo Zuleika, arte. Zuleika concorda de que não pode. Não. Maria Elisa, você já fez isso? Eu já. Olha, eu também vou concordar contigo. Também fiz isso quando era bem novo, bem novinho. Minha mãe que fazia o pão da ceia. E você roubava, né? Você roubava da mãe. Sim. Ai, Deus. Não, mas mesmo lá na mesa, eu entrava lá e pegava, era pequena. Sim. Aí minha mãe dava uns beliscão. Também sofri com isso. Porque quando criança a gente quer fazer essas coisas, né? A gente quer participar igual todo mundo. Está todo mundo comendo? Por que eu não posso comer? Está todo mundo bebendo? Por que eu não posso beber? Não posso. Né? Célia, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, irmãos. Que bom. Boa noite. Desculpe o atraso. Não tem problema. Estamos começando agora, tá? Estamos começando agora. Deixa eu fazer a pergunta novamente, que é o que a gente tá dando risada aqui comentando. É assim, ó. Tá na telinha, você pode olhar aí também. Dizendo assim: suponhamos que algumas crianças entrem na sala onde a ceia está sendo preparada e elas comem do pão e tomam do suco. Então pensem, estariam elas adorando ao Senhor porque estão comendo do pão e tomando do suco? O que você acha aí, Célia? Eu acho que não, porque elas não entenderiam o que significa, né? O pão e o suco. Sim, que bom, ok. Quem mais? Alguém mais? Maria do Carmo, o que você acha? Acho que não. Não, né? Mila, na sua compreensão? Eu acho que não, né, cara? Porque elas não têm discernimento do que é
Deus, né? Não vou dizer que não é a compreensão em si, mas naquele momento ali, acho que não tem compreensão para isso ainda, né? Mas que elas podem estar inseridas no momento ali para poder começar a aprender a palavra de Deus, sim, mas não sem A, né? Sim. Wellington, o que você acha? Você já fez isso, Wellington? Wellington, você está aí? Eu acho que ele deu uma saidinha. Ok. Bem, como a gente está fazendo essa pergunta, né? É para a gente pensar em que situação. Se todos nós concordamos que não é o simples fato de você comer o pão ou tomar do suco, que então você está participando da adoração ao Senhor, não é? Todo mundo concorda com essa ideia. Não é o simples fato de comer que você está adorando ao Senhor, ou participando da ceia, nesse sentido. Porque vai muito mais além do que simplesmente o fato de você comer. Ok? Então, tá bom. Vamos lá. Fisicamente, estaríamos fazendo o que os cristãos têm algum celular fazendo barulho. É o meu. Eu vou Tá desligar. chiando um pouquinho. Deixa eu verificar. Se continuar, vai ser o... é outro que está fazendo. Vamos fazer o seguinte, desliguem o som, né? Clica lá no botãozinho onde aparece para desligar o som. Ok, bom, parou, né? Parou. Na hora que vocês quiserem falar, é só habilitar o som, podem falar, tá? Sem problema, não precisa nem levantar a mãozinha, colocar aquela mãozinha, tá bom? Então, olha só. Fisicamente, estaríamos fazendo o que os cristãos fazem quando tomamos o pão, comemos o pão, tomamos o suco. Fisicamente, é a mesma coisa, não muda, ok? Porque o ato em si precisa ter uma ação, mas não é esse o fim. Então, a gente entende, pois faz parte do ensino de Cristo, que a gente já conhece um pouco disso, e essa questão de ter comunhão no partir do pão. E aonde é que fala que a gente precisa ter comunhão no partir do pão? Porque isso faz parte da adoração. Lembra do livro de Atos? Eu acredito que a gente já pegou, pelo menos o livro de Atos, para ler algumas passagens. Mas vamos lá. Abram lá em Atos. Atos, deixa eu colocar aqui. Atos, capítulo 2 e versículo 42. Abram lá. Eu vou pedir para Maria Elisa, lê para nós. Acha aí e lê para nós. Atos 2 e 42. Pode ler? Sim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Ok. Então, aqui a gente já percebeu que, peraí, no ato da adoração, no dia da adoração, então tem mais coisas, não só participação da ceia, não é? É isso? Isso, a doutrina também. Sim. Então, a gente vê logo no início de Atos, o início da igreja de Cristo, né? Que a gente pode dizer nesse sentido. A igreja estava começando depois que Cristo foi para o céu. E aí, então, a igreja começou ali com os apóstolos. E eles deixaram já claro ali. E perseveravam, quem? A igreja. Os que foram batizados. Lembra? No comecinho do capítulo 2, ele fala, né? Pedro, então, faz aquela pregação. E aí os irmãos, que são os judeus, estavam reunidos, falaram, irmãos, o que então temos que fazer? Aí, lá no versículo 38, ele diz, respondeu-lhe então Pedro, né? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. E logo após, ele então deixa claro, e esses que foram batizados, que foram em torno de 3.000, né, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Então, a gente vê que há muito mais do que só o simples fato de participar do comer do pão, né, e tomar do suco. Então, a gente sabe que tem o ato físico a ser feito, ok? Então, no meu entendimento, tal ato, por si só, não constitui uma forma de adoração. Não é o simples fato de você comer o pão. Porque você pode comer o pão e a sua mente está onde? Imagina, você pode... Sim, mas imagina você não estando muito bem, a sua mente, na hora que você vai participar da ceia. Ele fala em outras passagens qual é a forma que a gente tem que fazer. Isso a gente vai lembrar onde? Coríntios, não é? Segundo Coríntios... A oração, né? Isso, a gente fala sobre os atos, né? Então, já que são os atos, ele fala lá, 1 Coríntios, não é segundo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, né? Lá no 11, não é 23, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, tá? Então, deixa eu anotar também. 1 Coríntios 11 e 28. É só para a gente ir vendo algumas passagens de referência para nós. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, tá vendo que não é só o simples fato de você comer, ok? Não vamos entrar em tantos detalhes agora, é só para a gente entender que não é só a gente comer o pão. Porque, olha só, fica fácil para nós dizermos que adoramos ao Senhor, no dia da adoração ao Senhor, irmos à igreja, sentarmos no banco, o irmão passar o pão e o suco e simplesmente a gente comer, sair bonitinho e vamos embora. Isso aí é um ato de adoração, entendeu? Porque a gente está vendo que só o simples fato de você participar, fazer o ato em si, não é a adoração na sua essência. Essa é a questão. A adoração, na sua essência, não é o simples fato de você participar, de você comer do pão ou beber do suco. Ele está falando que se você não estiver discernindo, se você não estiver entendendo, se você não estiver compreendendo tudo isso que você está fazendo, e se aquilo não vem de dentro para fora, é um ato de fora sem ação para dentro. É só de fora para fora. É só o ato físico. Mas não tem consciência, não tem entendimento, não tem a mente e não tem o coração voltado. Então, essa é a questão da essência que nós vamos falar. Ok? Então, o que a gente pode dizer mais? Quando conversamos com algumas pessoas sobre Deus, Jesus, igreja, louvor, adoração, todas dizem que adoram um só Deus, ok? Vamos colocar, na maioria das pessoas, todos dizem que adoram um só Deus. O Deus da onde? O Deus das Escrituras. Mas sem obedecê-lo de forma correta. Por quê? Se nós não entendermos o fato da adoração ao Senhor, no dia da adoração ao Senhor, qual a forma que a gente deve fazer, e se a gente não entende a essência, estamos fazendo algo mecânico. Mecânico. É como se fosse robô. Então, olha, é aquela ideia que às vezes muitos têm. Uma vez salvo, sempre salvo. Então, peraí, eu já batizei, então eu estou salvo. Aí eu vou à igreja, não, eu fiz a minha parte. Já viram isso? Eu já ouvi tanto isso de algumas pessoas. Não, eu já fiz a minha parte. Eu fui à igreja, participei da ceia e tchau e benção. Eu fiz a minha parte, Deus já sabe que eu fiz a minha parte. Não é isso. Imagina se a gente for fazer tudo dessa forma. Não é um robô? É um robô que está fazendo as coisas. Mas você, sem compreensão, sem entendimento, você faz muitas coisas e de forma errada, sem compreensão. Então, conforme as nossas aulas anteriores, que a gente já fez aí, podemos dizer
resumidamente, que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Concordam? Sem fé é impossível agradar a Deus. E aonde é que está essa passagem que está falando isso? Lembra? Alguém consegue lembrar? Hebreus 11, versículo 6. Mila, você acha para a gente aí, para poder ler? Sim. É lá no final, quase lá em Apocalipse, né? Tá. 1571. Hebreus 11, E 6. 6, tá. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ótimo. O que a gente consegue entender disso? Mila, tenta assim, explicar da sua forma, a sua compreensão sobre isso. Tentando lembrar das aulas que a gente já teve. Bom, pelo conhecimento que eu estou tendo, é como se eu começo a buscar em Deus, eu tenho que fazer tudo da forma conforme as Escrituras, mas eu tenho que estar fazendo agradando a Ele, não a mim. Sempre eu vou estar perguntando, eu estou agradando a Deus? Estou fazendo de forma correta, conforme as Escrituras? Só que também tem o outro lado, né, Caco? As pessoas que não conhecem a Escritura, não buscam o conhecimento da Escritura, elas fazem a vontade delas achando que estão agradando a Deus. É o achar, não é a certeza. Isso. Mais ou menos isso que eu compreendi. Sim, sim. Isso mesmo. Por quê? Porque a fé, ela... Da onde vem a fé? Lembra de Romanos? Da palavra, né? Isso, sim. Da palavra. A fé vem pela palavra, e a palavra vem pela pregação dela, pela pregação da palavra. Então, o conhecimento, né? Isso, a fé é o conhecimento que a gente precisa. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nessa frase já fica fácil para a gente entender de que se eu não tenho conhecimento sobre Deus, eu então não consigo agradá-lo, porque esse é o fim. A gente precisa ter fé para poder agradar a Deus. Preciso ter conhecimento para poder agradar a Deus. E aí, como você mesmo colocou, bem colocado, se não temos conhecimento da forma que agrada a Deus, eu vou fazer da forma que eu me sinto agradado, vamos dizer assim, né? Que eu me sinto bem. Eu vou fazer da forma que me agrada. Não, eu não vou fazer dessa forma que vocês estão falando, porque eu acho que é meio complicado, muito difícil. Eu não vou fazer, não. Eu acho, por quê? Porque isso aqui não é mal. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Olha, eu vou fazer desse jeito, porque eu acho que é melhor, né? Então, a gente acaba fazendo da forma que a gente acha, e o que a gente acha não tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é aquilo que Ele está dizendo. E aí ele fala, se você fizer isso, se você buscar o conhecimento e aprender a me agradar, a me adorar da forma que eu quero, ele vai complementar no mesmo versículo dizendo assim, aqueles que se aproximam de Deus, creia que ele existe. Então, se nós cremos que ele existe, então nós vamos fazer aquilo que agrada a ele, que se torna também o quê? Galardoador dos que o buscam. Espera aí. Se nós queremos receber as bênçãos de Deus, precisamos estar fazendo aquilo que ele pede. Se eu estiver fazendo aquilo que ele não pediu para fazer, eu estou fazendo da minha forma e não da forma dele. E como é que ele vai ser galardoador daqueles que buscam ele? Se nós não estamos buscando, estamos fazendo da forma diferente que ele pediu. Não tem galardão, entendeu? Não tem galardão. O galardão só vem se nós estivermos fazendo da forma que ele colocou, de acordo com a fé
que ele deixou, que é o conhecimento. Faz sentido o que eu falei aqui ou compliquei um pouquinho? Para mim, não. Perfeitamente. Eu compreendi. Ah, que bom, ótimo, ótimo. Emerson, boa noite, entrou aí o Emerson. Boa noite, graça e paz, tudo bem? Bom também, meu amigo. Caco, Oi. Hebreus 11, qual é o versículo? Versículo 6, eu coloquei na telinha aí, ó. Você pode olhar aí, ó, que está aqui, ó, onde está azul na telinha. Ah, tá. Tá Obrigada. bom? Hebreus 11, 6. Pode anotar aí num papel, vai anotando, vai deixando aí no Eu caderninho. estou anotando, eu estou Ótimo. anotando. Então, o que mais que a gente tem aqui? Que eu posso dizer aqui? A fé, então, em Cristo vem pela palavra dele e é o fundamento de como o cristão deve viver nesse mundo. O fundamento, a base e o fundamento de uma boa vida agradável a Deus está baseado na fé. Não está baseado em outra coisa, mas na fé que está em Cristo. Ok? Podemos dizer que há um desinteresse nos seus mandamentos, né, na forma correta de adorá-lo. O que está acontecendo muito no mundo religioso é o desinteresse do conhecimento verdadeiro dele, né? De não, na forma correta de adorá-lo, não seguindo assim verdadeiramente seus mandamentos. Isso já vem da onde? De quando? Isso acontece agora ou já veio lá do passado? Lembra lá dos judeus, o povo israelita? O povo israelita, ele sempre fez tudo que era certo a Deus? Não. E nós temos vários exemplos de Deus corrigindo o povo israelita, não tem? Vários. Né? Várias situações, várias histórias a gente vê. Tanto é que a gente pode pegar cada livro do Velho Testamento, aonde começa ali depois de Davi, né? A gente tem ali os Salmos, depois os Provérbios, depois dos grandes reis. A gente não começa a ver os profetas. Cada vez que a gente lê um profeta desse, dos maiores até os menores, que a gente pode dizer que são livros grandes, livros pequenos, significa que quando Deus colocou um profeta, significa que o povo israelita estava vivendo de forma desordenada. Estava vivendo de forma desordenada. Né? Então, a gente vê isso desde o passado e Deus corrigindo. E hoje, o que a gente tem? A gente vê o mundo religioso não fazendo da forma que deveria estar fazendo, e nós que temos o conhecimento mais amplo, que já temos esse conhecimento verdadeiro, o que é que nós devemos fazer? Passar esse conhecimento para todos. Não é guardar, mas passar, compartilhar, para que todos estejam fazendo de forma certa. Por que há necessidade de fazer a forma certa? Qual a consequência de fazer a forma certa? Qual é a consequência? Galardão. O galardão, tá vendo? Está dentro do contexto. Né? Maria Elisa está dentro do contexto, não saiu fora. E agora, o que é que recebe aquele que não manteve os mandamentos, o ensino, que andou de forma desordenada? Qual é Não tem a salvação, né? Não tem a salvação. Não tem a salvação. Né? É isso aí. Você, então, não recebe o galardão, você não tem a salvação, e, consequentemente, quem não tem a salvação vai receber o quê? A correção, Eu não quero nem né? saber. Primeiro. O castigo eterno. O castigo eterno, né, ele está voltado o quê? Para viver aonde? No céu ou no inferno? No A inferno. escolha é sua. A escolha é pessoal, né? Mas essa é a questão. Se a gente sabe a forma certa, então por que eu não faço a forma certa? Se eu sei que eu posso fazer a forma certa, vou receber o galardão,
Por que que eu vou deixar de receber o galardão? Entendeu? Então, a gente precisa o quê? Buscar a forma certa. Mas muitos religiosos não estão querendo buscar a forma certa e tentando facilitar a própria vida. E olha, o que Deus deixou para nós por meio de Cristo não é difícil. Quem foi que fez a parte mais difícil para nós? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Quem aqui daria a vida e seria crucificado? Eu não. Eu não tô podendo. Olha, Maria do Carmo, olha, com certeza, se perguntar para cada um de nós vamos falar, eu acho que eu não tô pronto para isso, né? Professor, eu passo a vez para você. Isso, não, eu também, eu vou passar a vez, eu vou deixar para o Wellington aí, se o Wellington achar que está bem. Eu passo O a vez Emerson. eu passo a vez para a Elisa. Não estou preparada, não sirvo para isso. Olha, tá vendo? Nós reconhecemos mentalmente, pessoalmente e de coração que nós não temos essa capacidade, mas Jesus teve. Agora, se Jesus teve e fez tudo isso por nós, o que é que nós estamos fazendo por Cristo, sendo que nós não precisamos mais passar pelo sacrifício? Nós não estamos fazendo nada. Precisamos estar fazendo alguma coisa, mas fazendo aquilo que é certo. E ele deixou, não são coisas complicadas, porque ele mesmo disse, não são coisas complicadas, mas não vai ser fácil de viver dessa forma. Não é que é complicado, não. É que a gente que acha que é complicado, porque a gente vai ficar o quê? Lembra que Paulo fala assim, é a luta da carne contra o espírito? É a sua vontade querendo fazer valer contra a vontade do Espírito. Essa é a grande dificuldade nossa, da nossa vida, de fazer o certo. Né? E Paulo, lembra aquela frase de Paulo? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa, né, da morte? Porque aquilo que eu sei que devo fazer, não faço. E consinto fazer naquilo que não deveria fazer. Né? Então, essa luta que Paulo fala, ela vai até o fim da nossa vida. Até o fim. Não vai ser fácil. Mas aquilo que Cristo deixou não é complicado de se viver. É simples. É uma forma simples de viver. Nessa simplicidade que Cristo falou, tem a ver com um coração simples, um coração humilde. Agora, quando nós tivermos esse coração humilde, esse coração manso, que até Jesus falou, né? Seja como eu, tenha um coração humilde e manso, né? Para que a gente tenha condição de receber a instrução de forma humilde e mansa, sem criar situação, sem criar briga, intriga e até mesmo briga interna entre nós. Por quê? Precisamos de um coração simples, um coração humilde e manso para aceitar. Né? Então, a luta é constante. Agora, eu quero que vocês peguem uma passagem para a gente trabalhar ela um pouco. Eu vou pedir para Maria do Carmo. Maria do Carmo, vai lá para nós, pega a passagem do Evangelho de João. João, capítulo 4, vocês vão lembrar dessa passagem. João, capítulo 4, versículo 23. Eu quero só o 23. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais, que assim o adorem. Ótimo.
Eu tenho uma Muito. pergunta aqui, tá, professor? Eu tenho uma pergunta aqui depois. Ok, ok. Vamos tentar entender essa questão dessa frase que Jesus deixou colocado para nós? Novamente, né? Ele fala assim, ó, deixa eu ler na minha versão. Mas vem a hora, bom, eu acho que é a mesma. Vem a hora, né? E já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Bem, deixa eu voltar alguns versículos para nós entendermos o contexto, o porquê que Jesus estava falando isso. No versículo 19, diz assim: Senhor, disse-lhes a mulher, vejo que tu és o profeta. Bom, a mulher aqui está achando que Jesus é um profeta. Não deixa de ser. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí ele completa. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, o que é? Vamos trabalhar. Analisem comigo. O que Jesus quer dizer sobre adorar em espírito e em verdade? O que é que a gente consegue compreender sobre essas duas palavras? Vamos pensar na primeira, em espírito, né? O apóstolo João vem nos mostrar e ensinar a forma certa, que aí ele está colocando aqui, né? Ele está lembrando porque é Jesus que falou. Em espírito, o que é que nós podíamos dizer sobre isso? Qual a nossa ideia sobre isso aí? Em conhecimento. Em Em espírito? virtude. Isso. Em conhecimento da fé, em Na fé. virtude. Tá, vamos lá. Eu acho que o espírito é na fé, né? O espírito é na fé? Professor, com Também. disposição de ânimo, com disposição de ânimo, com uma entrega de ânimo, com alegria na alma. Também. Também. Vamos lá. O que mais? Alguém mais tem alguma ideia para poder dizer? Porque se a gente pega as leituras anteriores, o que é que a mulher fala para Jesus? Que existe um local de adoração. Não é? Era no monte. Aí depois ela fala assim, mas agora o Senhor fala que é em Jerusalém. O Senhor não, mas agora falam que é em Jerusalém. Aí Jesus, peraí, não é nem lá e nem cá. Nem lá e nem cá. Agora ele fala assim, não, os verdadeiros adoradores adoram aonde? Em espírito e em verdade. Bem, alguém mais? Wellington, você pode complementar, Então, ter uma ideia para nós? eu vejo assim, né? Um entendimento particular meu sobre o que a mulher está pondo aqui para Jesus. A adoração que em si o homem colocou, né? Que era em Jerusalém, que era no monte, e Jesus ali explicando para a mulher, dizendo que nós, quando tornamos parte desse espírito, nós fazemos parte de uma igreja que não é em Jerusalém, não é em monte, mas nós mesmos, em si, tornamos essa igreja, em particular em adoração ao Pai. Então, não tem como dizer, eu vou ali para adorar, eu vou aqui para adorar. Nós somos a própria adoração em Cristo Jesus, quando tornamos essa parte de Cristo, quando aceitamos Jesus como único e verdadeiro Salvador, nós temos que ser o próprio templo, né, de Cristo. E eu creio assim que esse espírito tem que habitar em nós, né, esse espírito de Cristo, né, esse espírito da mudança.
Então, eu vejo que Jesus está esclarecendo para ela aqui, né? Aqui é a verdadeira adoração. E se ela tornou a verdadeira adoração, né? Se ela aceitou esse Messias, que ele está falando aqui, sou o Messias. Então, quando a gente aceita Jesus, nós nos tornamos o quê? Templo, né, do Espírito Santo. Eu creio assim, né? Não sei se falta aí um entendimento aí para complementar. Não, você não está errado, não. Você está certo. Na sua ideia, essa seria como a essência para a gente entender, para a gente explicar. Por quê? Porque, bem colocado você, quando você disse sobre o templo, né? Ele fala que ele procura adoradores que adoram em espírito. Esse espírito, ele não está falando que é no Espírito Santo, ok? A gente compreende isso. Não é no Espírito Santo, ele está falando em espírito. Então, vamos tentar entender um pouco mais, né? Lendo o versículo 24. O 24 vai ajudar um pouco mais. 24 diz assim para a gente: Deus é espírito, ok? Deus é espírito. E Deus, aqui ele está falando Deus é espírito em letra minúscula. Significa que Deus é alma. Deus é alma vivente, ok? E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, em alma vivente, né? Da mesma forma que Deus é. Deus não é carne, Deus é espírito. Então, espera aí, nós que fomos chamados por Cristo, precisamos adorar em espírito, no sentido de que a nossa alma foi comprada por quem? Alguém comprou. Cristo comprou. Nós agora, comprados por Cristo, somos um com Cristo? Somos ou não somos? Sim, somos. Isso a gente vai lembrar de João, capítulo 15. Eu acho que é 16, posso estar muito errado, mas pode ser o 16. Porque ele tem um momento que ele faz a oração. Lembra que Jesus faz a oração falando, né, que, olha, somos um, agora eles são um conosco. Por quê? Jesus é um com Deus em espírito, porque é alma vivente. E significa que Jesus, falando dessa forma, ele é um só, porque a sua alma vivente faz a mesma coisa que a alma vivente de Deus. Concordam comigo? Sim. Estão seguindo o meu raciocínio? Eu tô. O meu raciocínio deu uma travada agora há pouco, mas está aí. Eu vou tentar destravar, Maria do Carmo. Quando nós aceitamos Cristo, passamos pelo batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Nós fomos comprados, essa é a ideia, nós fomos comprados por Cristo. E quando fomos comprados, nós nos unimos com Cristo, no mesmo Espírito, porque temos o Espírito Santo. E a nossa alma vivente, que ela é vivente, ok? Ela é vivente, ela é eterna. Não importa se vai para o céu ou para o inferno, mas ela é eterna, ela é vivente. O corpo é que ele vai para o pó, vai morrer. Por isso que ele fala no versículo 24 que Deus é espírito. Então, quando nós nos tornamos um em Cristo, então agora nós igualamos também com Deus, nos tornamos um com Deus, porque é isso que Cristo veio fazer. Então, Deus busca verdadeiros adoradores que vivam, que deixam a sua alma viver conforme Cristo. Quando nós entendemos isso, aí a gente, peraí, então a minha alma vive conforme a alma de Cristo, porque eu sou um só com Cristo. E, consequentemente, eu sou um só com Deus. Estou ligado. Então, a minha alma deve viver dessa forma, porque eu fui comprado por ele. Ok? Agora, quando ele fala sobre verdade, né, que é a continuação, né, em verdade. Agora eu vou lembrar um pouquinho o que a Maria Elisa falou, né, o que a gente ouviu um pouquinho sobre essa situação. Né? Até a Zuleika também comentou. Esse verdade significa que eu posso estar unido com Cristo pelo batismo, unido com Deus
pelo mesmo Espírito, que o que nos une é o Espírito Santo, que nos uniu. Agora nós somos um só. O Espírito Santo que está habitando em nós fez com que a nossa alma estivesse junta com Cristo e junta com Deus. Lembra aonde é que nós estamos quando nós aceitamos Cristo, quando nós recebemos o batismo, quando nós passamos pelo batismo, ok? Vamos ficar só nessa ideia. Nós fomos salvos, nós estamos agora morando num lugar. Aonde é que nós estamos morando? Porque fala assim, lembra da frase, a nossa alma está oculta aonde? Efésios fala isso. Colossenses fala também. A nossa alma está oculta. Depois que nós aceitamos Cristo, a nossa alma, que é vivente, está ao lado do Pai, junto com Cristo. Oculta, guardada, significa assim, guardada. Nossa alma está guardada. Então, enquanto nós estamos em Cristo, unidos em Cristo, estamos unidos com o Pai. E aí, somos um só. Quando ele fala que ele busca adoradores que adoram em espírito e em verdade, ele está falando que até mesmo aqueles que estão, eu estou usando agora a forma contrária, existem pessoas que estão em Cristo, mas não estão vivendo na verdade, ok? Aceitaram Cristo, mas não estão vivendo na verdade. Então, a frase é bem colocada para nós. Deus busca adoradores que adoram em espírito, aquele que aceitou Cristo, que está em espírito, está unido em Cristo. Mas também aquele que vive a verdade. Se nós não vivemos a verdade, o que é que acontece com a gente? Lembra que ele fala que nós fomos comprados, devemos viver como ele viveu, de acordo com os mandamentos dele. Mas se nós não vivemos de acordo com os mandamentos dele, lá em João capítulo 15, fala que Deus não está em nós, porque nós não guardamos os seus mandamentos. Se guardamos os mandamentos, Deus está conosco. Mas se nós não guardamos os mandamentos, Deus não está conosco. Está vendo que também há essa situação? Então, ele está falando que existem os que aceitaram Cristo, foram batizados e que estão vivendo na verdade. E existe aqueles que aceitaram Cristo, foram batizados e que não estão vivendo na verdade. Então, ele está colocando essa situação bem clara de que ele está buscando aquele que adora em espírito e em verdade. Não adianta você falar que foi batizado em Cristo, que foi unido em Cristo, mas não está guardando a verdade. Esse é o ponto. Você pode falar que foi batizado, mas se você não está guardando a verdade, você está desunido de Cristo, porque Cristo é a verdade. Lembra? João não fala isso também? Lembra? Eu vou tentar lembrar de cabeça, mas eu acho que o Emerson pode ajudar, o Wellington. Lembra que eu acho que é em João... Lembra que João fala que... Alguém está falando alguma coisa? Célia, você está falando alguma coisa? Não. Oi, desculpa, falando aqui com o meu filho. Estava ligado, desculpa. Sim. É porque está chovendo muito. Vixe! Está chovendo por aí? Chovejando. Aonde é a cidade, Célia? Fortaleza. Uau! Aqui está um calor danado. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, está um calor danado. Então, olha só, deixa eu lembrar. Está chovendo. Zuleika, está chovendo aí? Aham. Ixi. Bom, que não caia tempestade, uma chuva tranquila para acalmar, né, o calor que a gente tem. Eu quero que vocês vão lá. Eu lembro que é João capítulo 14. Deixa eu procurar aqui. João capítulo 14 vai falar uma coisa sobre Jesus é a verdade. Deixa eu ver aqui. Aqui, 14, versículo 6.
deixa eu pedir aqui para... Zuleika, você consegue achar aí o Evangelho de João 14, versículo 6? Vê se é esse, Caco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai e não ser por mim. Isso mesmo, tá aí, ótimo. Olha só o que Jesus está falando. Eu sou o quê? O caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, aquela verdade que nós estamos ouvindo sobre Jesus falar assim, que o Deus busca adoradores que adoram em espírito e em verdade, significa que nós precisamos estar buscando a verdade. A verdade é Cristo. Em outras palavras, aquilo que a gente estava falando sobre fé é a mesma coisa. Cristo é a palavra. Lembra que João fala isso lá no capítulo 1? A palavra estava no meio de nós. Não é isso que ele fala? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é lá no capítulo 1 de João, né? Então, João traz essa ideia completa sobre a verdade é Cristo. E Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. Então, se eu não estiver vivendo nessa palavra que Cristo trouxe, eu posso ser um adorador falso. Eu posso ser um adorador estando batizado em Cristo, ok? Recebendo, achando que está recebendo o galardão, que é aquilo que a gente leu também, né? Porque Deus quer dar o galardão, quer nos abençoar, mas aquele que vai receber o galardão é quem? Aquele que estiver em Cristo, aquele que aceitou Cristo, passou pelo batismo, esse recebe o galardão dele. E esse que está em Cristo, ele não pode, que aceitou Cristo, passou pelo batismo, ele não pode viver numa verdade que não é a de Cristo. Todo mundo concorda que há várias doutrinas nas religiões? Sim. Significa que há vários ensinos diferentes, é isso? Fundamentos, né, Caco? Isso, fundamentado em coisas que não estão na Bíblia, não estão em Cristo. Não na Bíblia, em Cristo. Eu falei do conhecimento porque você tem que aceitar. Sim. Você tem que conhecer a verdade. Sim. Lembra que, se você não conhece a verdade, você pode ser... Nós comentamos isso nas aulas anteriores. Quando você não tem conhecimento da verdade, você é levado por ventos de doutrina. Lembra? Isso é o próprio apóstolo Paulo e Pedro. Os dois falam nesse mesmo sentido. Nós podemos ser levados... Olha só, nós recebemos a fé... Eu vou lembrar o que a Mila me lembra sempre isso que ela gravou bem. Eu vivo por fé. Não é? A Mila sabe porque ela pegou bem esse ensino. O cristão, ele precisa viver por fé, de fé em fé, né? Porque o cristão vive por fé. Então, significa que cada conhecimento que eu tenho é uma fé, ok? Isso é Tiago, Tiago fala isso. Cada conhecimento que eu tenho é uma fé, e ela tem que ser provada. É isso que Tiago vai trazer. Então, diante desse conhecimento que eu tenho, dessa fé que eu estou buscando, quanto mais conheço, menos erro. Menos eu vou fazer errado. Eu vou fazer mais certo porque eu tenho mais conhecimento. Agora, imagina você passando pelo batismo. O primeiro ato de fé, não foi o batismo? Foi você crer, aceitar, passar pelo batismo. Então, você confirmou a sua fé aceitando, tendo a ação de fé. É isso que Tiago fala, a ação de fé. Então, a sua fé foi confirmada porque você recebeu o batismo e o perdão dos seus pecados. E recebeu o dom do Espírito Santo. Depois disso, o Wellington depois vai falar, né? Depois disso, se nós não tivermos buscando o conhecimento em Cristo, nós podemos estar recebendo outra doutrina que não é a de Cristo. E aí eu vou lembrar o que a Mila mesmo falou. Nós poderemos estar vivendo uma fé, achando que é a fé verdadeira, mas é a fé falsa. Não é a fé baseada em Cristo, é uma fé baseada em outro tipo de conhecimento.
E é uma fé que não nos traz o galardão que a gente estava falando aí. Ok? Wellington, pode comentar. Pode abrir aí o som. Então, Caco, uma passagem que eu não sei se você vai comentar ela aí, mas diz lá em Efésios 4, né, no verso 3, ele fala assim, né? Façam todo o esforço, suportando uns aos outros, com amor. Faça todo com o vínculo da paz. Há um só corpo, um só espírito, assim como uma só esperança, o qual vocês foram chamados, há um só batismo, um só Senhor, né? Então, assim, eu vejo assim, quando o Senhor nos chama para viver em Cristo Jesus, nós temos que viver em unidade, né? E Paulo aqui ele está pedindo para que a gente se esforce para não ser levado, né, como você comentou aí, por toda espécie de doutrina, porque muitas por belas palavras, belos discursos, e a gente vê que a maior arma de Satanás não é mais fazer como ele fez com os apóstolos, né? Jogar as pessoas nas arenas, matar, mas agora a arma de Satanás é distorcer a palavra, né? De toda espécie de doutrina para levar as pessoas ao engano, a não querer conhecer a verdade. Mas a palavra aqui está aqui bem clara para nos levar, né? Paulo está falando aqui que a gente tem que ter esforço para viver em unidade e não em separação. E o que vai levar as pessoas a se separar umas das outras é querer levar o seu próprio entendimento, né, para Deus e não querer buscar o entendimento dele através da palavra. Então, Paulo aí ele deixa bem claro, né, em Efésios 4, das 3 aí até o 6. Muito bem colocado, Wellington. Essa passagem a gente ia chegar nela. Mas bem colocado, bem lembrado você, porque Efésios ele vai deixar claro isso para nós. São as nossas atitudes. No capítulo 4, ele fala tudo sobre a questão de como é que nós devemos viver para receber bênçãos, para estar vivendo nas bênçãos de Deus. Lembra porque Efésios fala lá no capítulo 1, ele fala, né? Deixa eu lembrar aqui, capítulo 1, ele fala assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem abençoado toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Para a gente viver baseado nesse entendimento, nessa instrução, né, do capítulo 4 que nós lemos aqui, versículo 3 até o versículo 6, precisamos estar em Cristo. Se não estamos em Cristo, não temos a mesma fé, né? Não temos o mesmo Espírito, então precisamos estar em Cristo. E se não estamos em Cristo, não passamos pelo batismo, quais bênçãos que a gente vai ter? Nenhuma. Porque lá ele fala que todas as bênçãos foi dada e está disposta, está aberta para todos que querem, todos. Mas só está em Cristo. Para eu receber essas bênçãos, eu preciso estar em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, essas bênçãos eu não tenho. E ele deixa claro que essa unidade em Cristo é essa forma aqui. Nós precisamos estar somente em um corpo, em um só espírito, como também foi chamado uma só esperança da vossa vocação, né? Então, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e o qual sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Então, ele já resumiu claramente. Se não estivermos em Cristo, não somos nova criatura, não recebemos bênçãos, aí lá, igual João a gente está falando, não teremos o galardão, né, de João fala sobre o galardão, não teremos o galardão, porque não estamos em Cristo, então não estamos unidos com o Pai. Para ter o Pai, precisa estar unido com Cristo. E as bênçãos vêm. Então, eu posso até querer fazer 1001 coisa, se eu não estiver em Cristo, se eu não passar pelo batismo, não receber o dom do Espírito, não receber o perdão dos pecados, não ser um com Cristo, tudo que eu fizer pode ser de bom, o melhor que você possa pensar em fazer. Não vai ser reconhecido, porque nós não estamos em Cristo. Não estamos. Esse é um ponto, né? Maria, depois eu vou deixar você falar. O outro ponto é o quê?
Esse é para aquele que não está em Cristo, no sentido que ainda não passou pelo batismo. Então, não tem as bênçãos, ok? E a mesma coisa acontece àquele que passou pelo batismo, mas não vive, é o que João estava falando, não vive a palavra, não vive a verdade. Esse deixa de receber também as bênçãos de Cristo. Deixa de receber, né? E deixa de receber o galardão de Deus. Por quê? Porque ele deixou de viver a verdade. Aí está vivendo outra verdade que não é de Cristo, ok? Então, esse pensamento é tudo isso. Eu, talvez, colocando em outras palavras, como o Wellington falou aí. Mas muito bem, Wellington, muito obrigado pelo comentário, pela lembrança da passagem. Maria do Carmo, pode falar. Então, professor, eu quando fico meio desanimada, assim, né? Pelo fato que eu sei que eu não vou conseguir não pecar. E eu sei que eu nunca vou conseguir estar em condições de falar assim, segundo o coração de Deus. Mas aí me vem na lembrança uma palavra que Jesus falou, que eu, como sempre, não sei onde foi que ele falou. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o meu Pai não tiver mandado. Jesus falou alguma coisa assim. Ninguém vem a mim se meu Pai não enviou. Acho que é alguma coisa assim. Aí eu fico mais confortada. Eu fico mais esperançosa com isso, sabe? Porque eu penso assim, eu tinha 100 pessoas. Aí Jeová, o Pai de Jesus, olhou para mim lá no meio de 100 pessoas e colocou na minha mente, no meu coração, vai lá, aceita meu filho. Sabe? Eu fico assim, vem esse sentimento de esperança no meu coração. Mas não sei onde foi que eu li isso, gente. Eu não sei se talvez é bem desse jeito, né, a palavra, mas é mais ou menos isso que você está falando. Eu entendi, sim, eu entendi. A gente quer um conforto no sentido de que eu não sou perfeito. Seria isso. Eu não sou perfeito perante Cristo, não é? Porque eu ainda cometo pecado. Mas uma coisa é certa que Cristo deixou bem claro para nós. Nós ainda cometeremos pecado. A questão é, nós estamos vivendo no pecado? Então, mas ele fala assim, professor, sede meus imitadores. Meu Deus, ai de mim, como é que eu vou imitar Jesus? Sim. Como é que a gente pode imitar Jesus? Me dê vários exemplos de imitar Jesus. Você não precisa ser perfeita. A questão não é essa. Ser igualzinho, professor. Não, nós buscamos imitar. Ele fala, busque imitar. Então, significa que você vai buscar sempre. Uma hora você vai Não aceitar. é carregar a cruz que Jesus carregou. Isso, bem lembrado. Nós não vamos carregar a mesma cruz de Cristo. Porque Cristo foi perfeito. E não há outro perfeito igual ele. Oi, Zuleika. Não é usando a palavra de Cristo? Sim, usando a palavra. Se eu tiver essa palavra vivendo em minha vida, eu consigo ser como Cristo. Seria isso, né? Se eu imitar Cristo, significa que eu estou ouvindo a mensagem dele, estou obedecendo os mandamentos dele e fazendo aquilo que ele pediu. Porque ele não vai pedir que a gente faça algo que vai além das nossas forças. Lembra? Tem uma passagem que fala isso. Ele não vai dar algo que a gente não possa levar, que vai além. Então, aquilo tudo que ele falou que a gente precisa fazer, está escrito já. A gente segue o exemplo dele. O exemplo onde? A primeira coisa que ele falou, siga o meu exemplo, seja como eu, humilde e manso. Então, humildade e mansidão precisa fazer parte da vida do cristão. Por quê? Porque o humilde, ele aceita a correção, não é? O humilde aceita a correção. Significa que, quando nós errarmos, a própria palavra vai nos corrigir. Pode ser que você procure a palavra e ela te corrija,
não é? Pode ser um irmão chegar em você e falar assim, olha, irmão, você cometeu um erro. Aí você vai falar, verdade, cometi o erro. Por quê? Você, sendo humilde, vai reconhecer o erro e vai deixar o erro. Está vendo que agora eu me aproximo mais de Cristo. Quando eu sou corrigido, olha, normalmente, é normal. Normalmente você não quer fazer mais aquilo, porque você foi corrigido. Agora, imagina quando você não é corrigido. Você faz hoje. Aí você sabe que Deus não quer, mas você ainda não foi corrigido. Você vai fazer amanhã, não é? Então, a correção ainda não veio. E, olha, tem correções que vêm e é dura. Porque ainda a gente não está aceitando a verdade de Cristo. Nós podemos conhecer essa verdade, mas quem não está querendo aceitar somos nós. E se nós formos humildes e aceitar essa correção que veio da palavra, não precisa um irmão chegar e chamar a sua atenção e pegar na sua orelha. Isso vai ser pior. Vai ser pior, porque dói mais. Dói uma correção de um outro irmão, dói. E isso pode vir ser a única forma que te corrija. Você passar vergonha. O livro de Hebreus, capítulo 12, fala sobre isso. Hebreus, capítulo 12, fala que quando nós somos corrigidos, nós passamos vergonha. Mas isso é por um momento. E não é ruim. É para ser bom. Mesmo que doa, mesmo que faça a gente chorar. Mas isso tem um valor benéfico. Maria? Porque o pai corrige porque ele ama. Isso aí, ó, tá vendo? Ela conhece a passagem lá. É lá, fala isso. O pai corrige aquele que ama. Aí, tá vendo, Maria do Carmo? Essa é a nossa tranquilidade, a nossa satisfação. Se eu for corrigido, é porque Deus me ama. E ele não quer que eu continue fazendo errado. Então, a gente precisa ser humilde e manso e aceitar a correção. E aí, dia a dia, aquela luta para não voltar a fazer mais aquilo que fez de errado. Não é fácil, porque Jesus falou que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Ainda dá tempo, Maria do Carmo. Oi? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Glória a Deus. Ainda dá tempo, é isso aí. Nós temos tempo para corrigir a nossa vida. Tá? Bem, o que mais que a gente pode dizer aqui? Deixa eu complementar. Oi, Zuleika. Professor, e entra mentira? Entra mentira aí? Sim, entra mentira. Né? Entra mentira. Entra mentira. Você não pode mentir. Lembra que quem é o pai da mentira? Satanás. Diabo. Isso. Satanás. Então, eu não posso... eu vou usar a mesma palavra. Imitar Satanás. Eu tenho que imitar Jesus. Imitar Jesus. Não é fácil imitar. Alguém consegue imitar 100%? Não. Não. Pois é. Então, fique tranquila, Maria do Carmo. Como você, todos nós também passamos pela mesma dificuldade. Agora, não é fácil imitar Jesus, porque isso nos tira da zona de conforto, nos tira da nossa vida tranquila. Por que eu estou falando nesse sentido? Porque é mais fácil fazer o erro, porque agrada mais a nós do que agrada a Deus. Enquanto eu não aprender a viver no Espírito, que é aquilo que João está falando, ele procura adoradores que adorem em espírito, significa aquele que deixou o seu espírito viver como o Espírito de Deus. Deixou o Espírito viver como o Espírito Santo que faz parte da sua vida. Então, quando nós aprendemos a viver no Espírito, voltado a Deus, então as coisas se tornam mais fáceis. Maria do Carmo, me diz o que é fácil para você em Cristo. Mais fácil para mim? Sim, estando em Cristo, o que é mais fácil para você fazer?
Ah, tá. É sentido pessoal, professor? Na sua vida inteira, na sua vida, no seu cotidiano, na sua ligação com as pessoas, na sua interação com elas. Você Ah, imita tá. o Minha quê? O que interação você imita de Cristo? Ah, eu amo falar, já é espontâneo meu. Eu amo falar a fidelidade de Jesus. Eu amo falar da fidelidade dele, mas já é natural meu, sabe assim? Então Qualquer você pessoa que vem falar alguma coisa, eu já estou lá. Já é natural. Então, isso já se tornou natural em você proclamar o evangelho. Sim. Ok? Proclamar Cristo. Isso é natural, já se torna natural. O que é mais natural em você? Vamos lá, vamos pegar a mesma ideia. Você mente? Professor, Oi, Zuleika. ajudar os outros, a Sim, bondade. a bondade. Então, tá vendo que isso, bem colocado, tá vendo que existe coisas que já são naturais nossos? Já são. Por quê? Nós deixamos o Espírito Santo transformar o nosso espírito para ser igual a Cristo. Então, eu imito Cristo na bondade, eu imito Cristo na fidelidade, na proclamação do Evangelho, porque Cristo fez isso. Eu imito Cristo em não mentir, porque isso já é minha natureza. Oi, Maria Elisa. Na caridade, no amor. Isso, na caridade, no amor. Então, existe coisas que eu já imito. Agora, vai ter outras que ainda eu tenho dificuldade. E aí é a sua luta para fazer aquilo que é certo. É aquilo que Paulo falou. Jejum. Professor, jejuar. Ai. Ó, lembrando que jejum não é um mandamento, tá? Jejum não é mandamento. Ele é uma parte que você pode fazer, mas tem que ter um propósito. Mas isso é louvável a Deus? Sim, é louvável. Agrada a Deus. Mas isso não é um mandamento de que tem que ser feito, ok? Tá? Alguém mais quer fazer algum comentário dentro daquilo que a gente já está falando? Complementar, sei lá? Ô, Caco. Oi, Emerson. João 8:32 fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ótimo, bem, olha que eu anotei essa passagem aqui, mas eu não lembrei dela, não falei dela, hein? Você já lembrou. Quer comentar um pouquinho sobre ela? Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o que está escrito, que Cristo nos deixou. Então, se nós buscarmos conhecer cada vez mais o que está escrito, que é a vontade de Deus, nós não vai cair em doutrinas humanas de ninguém, porque a verdade nos libertou de todas essas coisas. Sim, a verdade nos liberta. E o que a gente pode complementar sobre isso, Emerson? Essa verdade nos liberta de algo que nos aprisionava. O que é que nos aprisionava? Pecado. Pecado. E dentro dessa mesma ideia que a gente está falando, significa assim, se eu não estiver imitando Cristo, eu vou estar imitando Satanás. Então, naquela ideia, enquanto eu estiver imitando Satanás na mentira, a verdade ainda não me libertou. Certo. Concordam comigo? Sim. Exatamente. A verdade ainda não me libertou. Eu não deixei ser libertado pela verdade. A verdade, ela me corrige. Ela me corrige. Mas eu ainda não aceitei. Eu não deixei ela viver em mim. Então, eu continuo imitando Satanás. Né? Correto. Então, a gente tem algumas situações em nossa vida. Olha como que é interessante a gente avaliar a nossa própria vida. Dentro desse ponto que a gente está dizendo sobre imitar, já dá para a gente ter uma noção muito grande sobre quais são as nossas falhas,
Porque não é possível que eu não saiba aonde estão as minhas falhas. Eu preciso saber. Se é que eu quero viver uma vida santa e agradável a Deus. Eu sei o que é, aonde é que eu tenho falha. A coisa natural do ser humano é negar a sua própria falha. Negar. Enquanto eu estiver negando as minhas... Oi, Zuleika. Professor, pode ser assim o julgamento? Julgar a pessoa? Isso é uma mentira, isso é uma falsidade? Sim, o julgamento, também. Julgar as pessoas? Nós não fomos chamados para julgar ninguém. Então, é uma coisa que a gente não deve fazer. Não deve. Tá. O julgamento, a gente tem uma passagem que fala sobre essa ideia, sobre o julgamento, né? Quem vai julgar é quem? É Deus. Deus vai julgar no dia do juízo final, porque nós não conhecemos o coração. Se for esse o sentido do julgamento, é isso. Você não pode julgar alguém sem conhecer o coração. Sem conhecer o coração da pessoa, não tem como julgar. Maria Elisa. Por exemplo, que nem a Maria do Carmo está com dúvidas quanto à honestidade, à simplicidade, à humildade, o coração puro. Então, isso, a gente não pode julgar os outros pelo mal, porque ele não conhece a verdade. O dia que ele conhecer a verdade, pode ser que ele mude. Mas enquanto não se conhece a verdade, a gente não pode julgar, porque a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos julgar. Sim, mas até nesse sentido, nesse pensamento que você está falando para mim, a gente nem precisa julgar, não precisa julgar, porque lembra que quem é que vai julgar? Tem uma passagem que fala assim, a própria palavra julgará. Então, assim, se a pessoa não está em Cristo, ela não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, ela ainda não está na verdade. Então, eu não preciso julgar ela, porque ela já está julgada pela própria palavra. Que a palavra fala que aquele que não aceitou Cristo, ele não é nova criatura e ele não herda o reino dos céus. Isso a gente já conhece bem. Então, por isso que eu não preciso julgar. Então, eu não preciso. Agora, qual que é a minha atitude perante essa pessoa que ainda não conhece a verdade? Qual é a nossa atitude? Qual é? Me deu alguma ideia. Mostrar a verdade. Conversão? Mostrar a verdade. Eu vou lembrar outras coisas. Zuleika, você falou sobre o quê? Em Cristo, né? A verdade Eu em falei Cristo, a salvação. Eu falei na conversão. Sim. Aí o que você vai mostrar Cristo para ele poder se converter. Essa seria a ideia. É isso, Zuleika? Ok. Isso. Então, o que a gente faz? A gente ama. Olha, eu vou usar novamente aquela ideia. Você precisa imitar Cristo. Então, Cristo fez o quê? Amou o próximo. Amou todos. Então, não é para a gente ficar fazendo acepção de pessoas. Não é para a gente ficar julgando. Agora eu vou usar o mesmo termo. Não é para eu ficar julgando ela, dizer, ela é ruim. Mas a pessoa que não está em Cristo, ela vai fazer as coisas certas? Nem todos. Nem todos. Pode ter pessoas que não estão em Cristo, estão fazendo coisas boas. Mas pode ter aquelas que não estão em Cristo e estão fazendo coisas ruins, mas não significa que eu tenho que julgar ela já condenando. Não. Enquanto ela está viva, ela é merecedora da salvação? Não é? Ela é merecedora. E quem é que vai pregar para ela? Nós. Você. Isso. Todos nós. Agora, e se eu não pregar? Quem que está errando agora? Eu. Isso. Se eu, sabendo que tenho que pregar a verdade, se eu sabendo que tem que fazer a bondade, se eu sei que eu preciso amar o próximo como Cristo amou, e eu não estou falando da verdade para ele, eu que estou errando. Agora eu vou ser julgado pela palavra.
Olha só, estou usando todos os pensamentos que vocês jogaram aí. Agora, eu serei julgado pela palavra porque estou deixando de viver a fé. Aí eu vou usar a Mila. Se eu sei desse conhecimento que é pregar o evangelho, que essa é a fé, eu aprendi que essa fé é preciso pregar o evangelho a toda criatura, como Cristo me ensinou, e eu não estou fazendo, então eu estou falhando nessa fé. E eu vou ser julgado pela própria palavra. A palavra que vai me julgar. E não precisa ninguém me julgar. Ninguém vai precisar me julgar, a não ser que alguém venha me lembrar de algo que eu fiz de errado mesmo, porque quem corrige é a palavra. Maria Elisa, segura um pouquinho. A Maria do Carmo, eu acho que quer falar antes. Eu achei o versículo, professor. Ótimo. Passa aí. No livro, em João, capítulo 6, verso 44. Lê para nós aí. João, capítulo 6, verso 44, ó, que me traz conforto, tá? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse versículo Ótimo. me traz conforto. Isso. Ninguém pode vir a mim, né? É isso aí, ó. Ninguém pode vir a mim, que é a Cristo. Né? Visualiza isso, ó. O pai dele, né? Me trouxe, que me conduziu até Jesus. Sabe? Isso aí me traz um conforto, quando eu estou meia borocochô. Eu entendo você. A caminhada é longa. Isso, a caminhada é longa. Todo dia temos muita lição para aprender. Sim. Mas até aqui, tá compreensível a aula? Estão entendendo? Eu estou maravilhada com a aula. Ai, que bom, Zuleika, que bom. É a minha primeira, né? Ótimo. Né? Teremos muito mais ainda, muito mais. Deixa eu pegar aqui mais a continuação, para a gente andar mais um pouquinho. Agora já são 9 horas. Vamos lá. Deixa eu entrar dentro de um ponto que a gente vai falar sobre o que é a adoração verdadeira, que tem a ver com essa essência. Está vendo que tudo isso que a gente comentou, tudo, não é somente você conhecer, não é somente você ter um ato de participar da ceia, não é simplesmente você fazer uma oração, não é só o fato de você fazer algo de forma mecânica. Nada que a gente faça que, se for mecânico, vai agradar a Deus. Não vai agradar, vai desagradar a Deus. Não fazemos nada mecânico, nada. Né? Então, vamos lá, vamos entender o primeiro ponto aqui que eu quero trazer junto dessa ideia, que vai falar assim, ó. Deixa eu colocar aqui, então, como o primeiro dessa ideia. O que a adoração verdadeira é? Ela é um derramamento, vixe Maria, derramamento, nossa, para Deus. Vamos entender o que é isso, esse derramamento para Deus. Então, deixa eu só acrescentar um pouco aqui em cima. O que a adoração a Deus é. Então, tá aí. Um derramamento para Deus. Deixa eu entrar nesses pontos aqui. Vamos lá. A palavra adoração, deixa eu tentar explicar um pouquinho sobre ela. A palavra adoração significa o seguinte: prestar respeito e honra a uma pessoa digna. Essa é a ideia. No novo dicionário Aurélio, lá da língua portuguesa que a gente tem, define o verbo da seguinte forma, define o verbo adorar da seguinte maneira: render culto à divindade. Então, ele traz isso para nós também, sobre adorar, render culto à divindade, ou reverenciar, venerar, prestar culto de adoração.
Esse é o termo que a gente tem de tradução sobre a palavra adorar. Então, nessa ideia, não é o simples fato, já dá para a gente entender que não é o simples fato de você estar ali e fazer algo mecânico. Não é isso, ok? Ninguém venera, ninguém reverencia, ninguém rende culto de forma mecânica. Ninguém consegue fazer isso, tá? Então, pergunta: podemos dizer que normalmente as pessoas querem adorar o seu Criador? Podemos dizer que normalmente as pessoas querem adorar seu Criador? O ser humano, ele busca adorar alguma coisa? Pensem, reflitam comigo essa frase. O ser humano... Pode falar. Tem gente que adora o Corinthians. Verdade. Né? O Corinthians, o Santos, né? Palmeiras. Né? Não, Palmeiras a gente não pode falar muito, não, né? Deixa o Palmeiras de lado. Professor, eu posso dizer que eu adoro minhas filhas ou não? Na tradução que a gente acabou de dizer, não. Não pode. Não. Porque a palavra adoração remete a outra coisa. Agora, vamos lá. Eu posso dizer que eu amo minhas filhas? Sim. Sim. E lembra que o amor, a palavra amor, não é só simplesmente o fato de você sentir algo, ok? O amor não é sentimento. Ele faz parte, mas não é sentimento. É ato de fazer algo, porque você ama, porque você quer ajudar, você quer cuidar, você quer... como que eu posso dizer? Proteger, isso. Então, amar não é só um sentimento. Por que eu estou falando que amor não é só um sentimento? Porque você pode, hoje, sentir a alegria com a pessoa que você fala que ama e amanhã sentir tristeza. Você pode sentir ódio da pessoa que você fala que ama. E aí, cadê o amor? Sumiu. Amor não é só sentimento. O sentimento faz parte também, mas não é a essência. O amor não tem a essência como sentimento, porque hoje você pode sentir algo e amanhã você pode sentir outra coisa, e amanhã você falar que não ama. Agora, eu vou dizer uma coisa assim, todo mundo vai entender, quem tem filhos, eu vou tratar no sentido de filhos, porque a gente entende que faz parte da nossa carne, não é? Faz parte da nossa carne. Então, se o seu filho ou sua filha fizer algo hoje que te deixa muito magoada, e amanhã ela precisar que você dê a vida por ela, você não dá? Sim, correndo. Correndo. Isso é amor. Não é sentimento. Entendeu? Esse é o sentido. Professor, Oi. Eu posso dizer que a adoração vem ligada à idolatria, porque se eu estou adorando algo, alguém estou idolatrando. Posso falar assim? Em parte, sim. Em parte, você pode dizer. Mas a adoração a Deus não é idolatria, porque você não faz sem conhecimento. Tá? Você faz com entendimento, com conhecimento, a adoração tem tudo a ver com isso. A idolatria tem a ver com algo diferente disso. É sem conhecimento. Ela não tem base, não tem princípio, não tem fundamento. Porque a adoração tem a ver com a adoração que é divina. Tudo aquilo que é divino, lá de cima. E a outra palavra que você falou, que é Senhor, agora fugiu. Idolatria. A idolatria já não tem nada a ver com algo divino, mas algo físico.
né? Algo humano, algo físico. Isso se torna idolatria, que parece que é uma adoração. Quer dizer, parece, ok? Então, Caco, oi, o que você Mila. falou é que se é difícil adorar, seria isso que você perguntou, né? Difícil ter uma adoração, seria isso que você perguntou? Foi isso? Não, deixa eu Se refazer. é fácil adorar? Deixa eu refazer aqui, para a gente entender. Podemos dizer que, normalmente, as pessoas querem adorar o seu Criador? Assim, bom, no meu entendimento, eu coloco assim, que não é fácil, porque, assim, a partir do momento que eu busco Deus, eu estou me preenchendo da palavra dele, do conhecimento. E eu não posso ter só esse conhecimento para mim. A partir do momento que eu começo a me preencher dessa essência, eu também tenho que aplicar ela, certo? Então, de uma certa forma, é difícil, porque eu vou aplicar da forma que Deus pediu, não é a forma que eu quero. Sim. Então, fica, assim, muito difícil, né, de você fazer dessa forma. Igual você falou, eu busco conhecimento, eu tenho todo um conhecimento da palavra, só que se eu não praticar, não vai adiantar de nada. Eu tenho que praticar aquilo que Deus colocou, que é o amor, ser humilde, fazer a caridade, ser manso. É fácil? Para mim, humana, não é fácil. Não. Nem um pouquinho. Então, é por isso que eu acho que as pessoas estão meio se desvirtuando, sabe? Porque, vamos colocar, não estou falando de igreja, né? Estou falando nessa parte da pregação. É muito mais fácil eu chegar e ouvir só aquilo que eles colocam e chegar em casa, pronto, igual você acabou de falar, mecânico, eu já fiz a minha parte, já estou sendo salva. E a igreja todos os domingos, toda quarta, sei lá como receber a Santa Ceia, pronto, eu, Mila, já estou salva. Mas não é isso que Deus deixou para nós. Isso. A partir do momento que eu tenho conhecimento da palavra verdadeira, igual você está falando de fé em fé, que é buscar e cada vez conhecer mais, eu tenho que levar para quem está precisando. Se eu não fizer isso, eu também não estou fazendo o que Deus pediu. E se eu não estou fazendo isso, então eu não sei de que certa forma é essa fé que eu tenho em Deus. Eu tenho que buscar, me preencher, ter ela comigo, mas ao mesmo tempo eu tenho que devolver. Sim. Seria mais ou menos isso? Sim, sim. A ideia está certa. Professor, só aproveitando o gancho da Mila, mas é tão difícil a gente passar para outra pessoa a palavra de Cristo e ela aceitar. Eu não sei se ela vai aceitar ou não, porque eu não conheço a pessoa. Por exemplo, um vizinho se mudou para cá, eu estou louca para conversar com ele, passar o que eu sei para ele sobre a vida de Jesus, sobre Jesus. Mas eu fico pensando como é que eu vou chegar, vou levar um pedacinho de bolo, um pedacinho de pão e vou introduzir a palavra. Pode ser isso? Sim. É difícil, é difícil. Sim, não é fácil. Do relacionamento, né? Sim. Agora, dentro desse ponto que vocês estão falando, eu posso dizer uma coisa. Vamos pegar um exemplo de Jesus. Eu levaria bolo, viu, irmã? Eu levaria bolo. Maria, você já deu o primeiro passo. É isso aí. Olha só. O que é que Jesus faz no primeiro ato que ele conhece alguém? Ele se aproxima. E esse se aproximar não é você já imediatamente pregar o evangelho. É se importar com a vida da pessoa. Porque a gente não sabe como ela está e como ela está vivendo em todos os sentidos. Eu não conheço, não sei, então eu não posso, de imediato, já falar sobre a salvação, entendeu? Então, primeiramente, eu vou conhecer a pessoa, vou fazer uma amizade, né? Vou levar um bolo, eu vou contar, eu já fiz isso, tá? E vou dizer para vocês que é tão bom. Eu vou falar que eu fiz isso, vocês estão falando de vizinho, né? Quando eu tenho oportunidades, e eu sei que às vezes eu falho em aproveitar as oportunidades, tá? Todo mundo tem essas falhas, né? Mas eu também falho. Mas já aproveitei oportunidades com relação assim, aonde eu moro, eu já tive mudanças de vizinhos várias vezes.
E eu já aproveitei algumas vezes que quando a pessoa acabou de mudar, a primeira pessoa que bateu na porta dele fui eu. Aí eu fui levar o quê para ele? Um bolo. Fui levar um bolo e fui falar, olha, seja bem-vindo à vizinhança. Se você precisar da minha ajuda, eu estou aqui, ó, do seu lado. Se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Porque aqui a gente vive dessa forma, em comunidade. Aqui os vizinhos são todos amigos. Quando eu fiz isso, já desmontou qualquer armadura que ele tinha. É verdade. Totalmente. Isso acontece mesmo. Isso. Eu já vivi isso, professor. Aí, ó, vivi isso. Aqui do meu lado, aqui, a minha vizinha Dulce, quando ela estava assim, sabe, chegando com as coisas, não tinha nada para comer, eu falei assim, eu vou trazer um cafezinho, porque eu sei que vocês estão sem tempo. E falei, seja bem-vindo. É isso aí. Só que nesse caso não foi bolo, foi café. Sim, alguma coisa que a gente sabe que vai agradar, algo que você está fazendo que é de coração. É de coração. Então, olha só, essa mesma ideia, quando a gente faz algo de bom que é de coração, é a mesma coisa que Deus está esperando quando você vai adorar Ele. Quando você vai adorar Ele, você faz de coração e mente. Então, você precisa ter conhecimento de como fazer e a forma certa. E quando você faz de coração, porque você quer agradar aquele que você ama. Se é que nós amamos a Deus. Entendeu? Se nós dizemos que amamos a Deus, o que é que nós fazemos quando amamos? Respeitamos, obedecemos, porque Deus é superior. Eu não mando em Deus, mas tem gente que quer mandar em Deus, não tem? Tem, né? Tem gente que na oração já manda. Senhor, como que é a frase? Eu ordeno. Eu determino. Eu determino. Falei, mas como que eu vou determinar alguma coisa para Deus? E Deus vai falar o que para mim? Falou, ninguém determina para mim o que eu tenho que fazer, não. Entendeu? Querendo ser Deus? Isso. Nós não somos. Lembra que tem uma oração que Jesus deixou ensinado? Seja feito a vontade de quem? Dele, de Deus, do Pai. Do Pai. É, porque Jesus estava numa situação em que ele não, sendo homem, não queria passar pela aflição da crucificação. E ele pede para Deus afastar. E o que é que depois ele finaliza a oração? Não seja o que eu quero, mas sim aquilo que o Senhor quer, e que seja feita a vontade do Senhor. E ele sabia que tinha que passar por aquilo, mas mesmo assim ele ainda pediu a Deus. Entendeu? Como é que a gente pode aprender tanto com Cristo? Não há problema de você pedir algo a Deus, mas lembrando que tudo é feito conforme a vontade dele. Não é da nossa vontade, né? Então vai ser assim. Bem, alguém mais quer fazer algum comentário? Eu não sei se eu expliquei, se eu compliquei aquilo que a gente estava falando. Ajudou? Ajudou. Para mim, ajudou. Ok. Professor, eu vou falar uma coisa maravilhosa que aconteceu hoje aqui nessa aula. Oi. Eu senti a presença do Espírito Santo. Amém. Eu estou em frente a uma tela, mas eu senti a atuação do Espírito Santo em mim. Vocês falando aí sobre o filho, sobre dar vida. Nossa, o meu coração encheu da graça de Deus. Ai, que bom. E nós estamos numa aula, Professor, né? Sim. Professor, e eu Oi. moro sozinha e eu estou me sentindo feliz e parece que eu estou com bastante pessoas na minha casa. Ai, que bom. Que bom. Né? Esse sentimento é muito bom. Esse sentimento é prazeroso. Por quê? Porque algo está completando você. Você não está se sentindo mais vazio. Agora eu vou entrar dentro de novo, já usando o mesmo pensamento. Eu vou entrar naquela pergunta que eu fiz. Eu fiz a pergunta em qual sentido? Olha só.
Podemos dizer que normalmente as pessoas querem adorar o seu Criador? Eu vou lembrar agora. Para que o ser humano foi criado? Para adorar a Deus. Para adorar. Ok? Então, guarda aí. Se você não tem Deus como o seu Deus para você adorar, quem é que você vai adorar? O mundo. Me dá nomes do mundo. Satanás. O inimigo das nossas almas. Roupa, Isso! marido, namorado, emprego, carro, Isso, Maria. Segue aí, vai falando. Filho, Lazer, baile. É o pancadão. Pancadão. É tudo isso, pancadão, é tudo isso. Maria, pancadão. Olha só, nós conseguimos agora decifrar quem são, né, os nossos deuses quando nós não temos Deus. Ou é o nosso eu, ou é o nosso carro, ou é o pancadão, ou é a namorada, ou é o nosso pai, Eu esqueci ou é a da nossa lista. mãe. É a Netflix. Ah, é? Aí, tá vendo? Ou é a Netflix, né? Existem pessoas que amam mais as coisas que estão... Eu vou usar agora a Maria Elisa falando. Amam mais as coisas que estão no mundo do que Deus. Amam mais. Lembra que Jesus fala isso? Amam mais o pai, ama mais a mãe, ama mais o filho do que a mim, não é digno de mim. Então, vocês nunca vão conseguir adorar a Deus porque existem outras pessoas acima de Jesus. Não vão conseguir adorar a Deus, não vão conseguir adorar a Jesus, porque Jesus também é digno de toda a adoração, ok? Porque Jesus é Deus, né? Deus Pai, né? Que é o Deus Pai, Deus Filho. Então, Ele tem que estar em primeiro plano. Isso, em primeiro plano. É Ele. Então, quando nós colocamos as outras coisas, aí a gente vai entender. O ser humano foi criado por Deus com essa vontade, com esse desejo de adorar alguém, de adorar alguma coisa. Entendeu? Há pessoas que amam o dinheiro, há pessoas que amam e adoram o emprego, tanto é que não trocam o emprego por nada, por nada. Ah, hoje é dia da adoração ao Senhor. Não, mas eu tenho que trabalhar hoje. Entendeu? E olha o emprego, de repente ele pode dizer não para o emprego. Ele pode fechar a empresa dele e não precisar trabalhar no domingo. Então, nós temos outras coisas que acabam sendo o centro das nossas adorações, o centro do nosso amor, e nós deixamos Deus de lado, que é o que a gente está comentando aí. Então, todas as pessoas que refletem na vida, todas elas que refletem na vida, na criação de tudo, de que existe um Deus criador, reage alegremente à admoestação de Davi. Olha só. Vamos lá, Salmos 122, versículo 1, para a gente encerrar. Salmos 122, versículo 1. Abram lá. Emerson, você pode ler para nós? Amém, irmão. Salmo 122. Versículo 1. Salmo 122, versículo 1, diz assim: Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando nós vemos alguém que reflete na criação de tudo,
reflete que existe um Deus criador, reflete na vida. Essa pessoa vai receber alegremente um convite seu, dizendo: vamos à casa do Senhor adorá-lo. Quando nós reconhecemos algumas pessoas assim, então aproveite o momento, convide para estar junto com você, para adorar a Deus com você. Ela está pronta para isso. Então, assim, como a gente vê Davi falando que ele se alegra quando, né, disseram a ele, vamos à casa do Senhor, no sentido, vamos adorar ao Senhor. Então, essas são as pessoas que refletem na vida, que refletem em Deus, que existe um Deus. Elas vão ficar alegres quando recebem um convite. Bem, eu não vou estender mais, porque também o nosso tempo já deu aí. Alguém, eu acho que saiu da tela aqui. O Wellington saiu, né? O Wellington saiu e teve mais alguém aí, que eu acho que eu não percebi aí. Bom, até aqui, fez sentido, ajudou em algum ponto para vocês a nossa aula, a nossa explanação? Para mim está ótimo. Ótimo. Amém. Para mim também. Foi uma bênção. Também. Que bom, Maria Elisa, que bom, Célia. Mila, tudo tranquilo? Emerson, e aí? Tudo tranquilo com você também? Tudo tranquilo, irmão, graças a Deus. Ótimo. O que é que, então, nós conhecemos a palavra, que já sabemos de Cristo, já aceitamos Cristo, nós ficamos felizes quando está chegando o dia da adoração ao Senhor? Nossa, como? Ansiosos para chegar o dia. Isso, bem colocado, né? Emerson colocou muito bem o que eu iria dizer. Eu fico ansioso, quer dizer, uma ansiedade boa, né? Em aguardar o próximo domingo, onde eu estarei junto com os irmãos, adorando a Deus. Essa é a alegria que Davi estava colocando sobre essa situação dele. E a mesma coisa no sentido que quando você reconhece alguma pessoa que reconhece um Deus verdadeiro, você ainda não conhece ele, mas reconhece que existe um Deus, reconhece que existe um Deus criador e tudo. Aproveite o momento, faça o convite também para ele conhecer. Ok? Quando a gente tem essa intimidade já, então faça o convite, porque ele vai se agradar junto com você. Mas o ponto é, eu preciso ser como Davi, sentir uma alegria de dentro para fora em dizer que eu me alegro, em dizer que vou à casa do Senhor, no sentido que nós somos a casa, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, porque, como a gente viu aí, o Wellington comentou isso com a gente, né? Mas a questão é que precisamos, como Efésios fala, precisamos estar cultuando, estar juntos no dia do Senhor, no dia da adoração, a igreja está reunida, cultuando. Então, eu preciso sentir alegria em estar ali, junto. Mas se eu estiver sentindo tristeza e aquilo for algo, vamos dizer assim, muito dolorido para mim... Oi, Emerson. Mecânico? Também, mecânico não tem valor. E eu não posso fazer aquilo sofrido, entendeu? Você não faz sofrido, você faz porque ama. Então, se você não ama, você faz sofrido. Porque você não quer fazer aquilo. Você vai lá, mecânico. Eu vou fazer só para dizer que estou fazendo. Para a igreja reconhecer que eu fiz a minha parte. É aquilo que a gente tinha comentado um pouquinho no começo. Não é assim que a gente faz, né? Ok? Aí talvez estaremos agradando as pessoas, mas Deus não. Isso, é verdade. Buscando agradar as pessoas para a gente tirar, talvez,
fica um pouco mais leve, vamos dizer assim, ninguém vir falar nada para você, né? Ninguém vai te corrigir porque você já foi à igreja no domingo, não é? Seria isso? Seria isso. É isso aí. Mas isso não agrada a Deus. Sim, não agrada. Se esse é o motivo que nós estamos indo, não agrada, não agrada. Não é esse o motivo, não é essa a essência. A essência não é essa. Ainda a gente não chegou no ponto que a gente vai tratar. A gente discorreu várias coisas para a gente entender. E agora a gente vai começar a entrar dentro das passagens que vai mostrar essa essência, esse entendimento aí que a gente precisa ter. Mas, ok. Muito obrigado, mais uma vez, por todos, tá? Pelos comentários. Nós tivemos vários comentários, tá? Maria Elisa, Maria do Carmo, Célia, Emerson, Mila. Olha, dou graças a Deus pela presença de vocês, mais uma vez, né? Porque a aula, ela existe por causa de vocês, tá? A aula existe por causa de vocês. E o meu trabalho é para vocês. É para vocês. Tá bem? Vamos, então, fazer uma oração? Eu vou pedir para o Emerson. Emerson, você pode fazer para nós, para a gente encerrar? Deixa eu só fechar essa telinha aqui. Ok. Pode fazer. Depois eu paro a gravação na hora de dar o tchau. Ok, então, vamos orar, irmão. Oremos. Pai amado e bendito Deus, mais uma vez, Pai, peço licença para entrar em sua presença, para te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos permitiu viver e estarmos aqui, Pai, nesta reunião virtual, mas com o coração, Pai, e a alma e a mente ligados uns aos outros na sua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, por nos revelar e escrever sua palavra para que ninguém, Pai, nos engane. Muito obrigado, Pai, por nos fazer conhecer, Pai, a verdade, e essa verdade, Pai, nos liberta, Pai, para adorarmos cada vez mais a Ti, Pai, para fazermos cada vez mais a Tua vontade, Pai, que é o que nós almejamos aqui nessa terra, enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seu único Filho, Pai, que o Senhor enviou e morreu morte de cruz e nos resgatou, Pai, da morte para a vida, Pai, e vida com abundância. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Muito obrigado, Senhor, por nos abençoar, nos proteger, nos livrar de todo o mal e de todo o perigo. Abençoe, Senhor, cada um que esteve nessa live e quem não esteve também, seja abençoado da mesma forma, porque o Senhor é um Deus que não faz acepção de pessoas, Pai, mas que possamos, Pai, buscar cada dia mais esse conhecimento na sua palavra e que possamos, Pai, colocar em prática em nossas vidas, agradando a Ti e somente a Ti, Pai. Que seja feito a sua vontade, Pai, na vida de cada um de nós, Pai. Abençoe, Senhor, essa noite de descanso, em nome de Jesus, Pai. Eu oro e agradeço. Amém. 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 Obrigado, Emerson. O Emerson... O Emerson é outro guerreiro do câncer aí, tá? Amém, amém. Esses dias agora, você tirou o quê? Fui fazer uma retirada de um rim. Pois é. Ontem fez um mês. Um mês. E a vida tem que continuar. E continuar adorando ao Senhor, não é? Graças a Deus, Deus permitiu a gente estar aqui para adorá-lo, continuar adorando e trabalhando para a obra dele. Amém. Graças a ele. Até o fim. Até o fim. Até o fim. Emerson, obrigado pela presença. Célia, obrigado. Mila, mais uma vez, obrigado. Maria Elisa, muito obrigado. Maria do Cabo também. Obrigada.
Deus abençoe a Muito cada um de obrigada. vocês. Deus que... Bom descanso. Amém. Amém. A você Amém. também. Amém. Até a próxima. Amém. Até. Boa noite a todos, graça e Noite. paz. Amém. Boa noite. Um abraço a Amém. todos. Eu vou desligando aqui, tá bem? Vou contar até Tá. 3 e desligo, aí vai cair todo mundo. Bom descanso a todos. Deus abençoe. Amém. 3, 2, 1. Tchau, tchau.